Chegamos ao final da segunda temporada de um anime que foi tão elogiado na sua estreia e agora sofre com algumas críticas. Problematizaram mais uma criança? O que tá acontecendo com Spy Family? Qual foi o saldo final da segunda temporada? Olá, eu sou a Gabi Xavier e voltei. Gente, não é sábado, mas é o nosso dia de família. Eu sinto muito não ter conseguido continuar com o projeto de sábado de família neste ano, é porque o fim de 2023 foi e tá sendo ainda particularmente caótico. Mas é claro que eu tinha que voltar e dar a minha opinião, a minha visão sobre o fim da segunda temporada. Uma segunda temporada que foi ali progressivamente sendo criticada, a galera tinha expectativas que não foram cumpridas, a primeira metade inteira, pelo menos, acharam lenta demais e não focava nos personagens que eram principais. E olha, num balanço geral, eu acho que a gente precisa, antes de tudo, entender do que se trata Spy Family. E compreender também, vamos aqui fazer um balanço, você tem assistido esse anime ou não, que a gente não pode esperar e criar expectativas para todos os animes ou qualquer coisa que você assista na mesma base, porque cada coisa tem uma proposta e entrega diferente. Dito isso, ainda soube que nessa minha ausência tinha parte da internet lá naquela rede que agora é o X, principalmente, que tava ali problematizando a história da Beck com o Lloyd, o anime usando de novo criança de uma forma errada. Bora lá entender que não dá pra gente tirar de contexto uma história, uma narrativa, especialmente em Spy Family, quando as coisas são muito bem contextualizadas. Bora falar sobre tudo isso, um pouquinho dessa polêmica que nem vale tanto a pena, e eu quero saber também no final a sua opinião aqui embaixo. Mas antes disso, só um recado, estou utilizando aqui camiseta de Yu Yu Hakusho, e tem camiseta de Yu Yu Hakusho exclusiva neste ano, voltou só para comemorar o retorno do live action. A camiseta de Toguro vai estar na minha loja apenas até o final deste mês de dezembro. 2024 não tem mais. E tanto essa camiseta do Toguro que eu estou utilizando e toda a minha coleção tá com 10% de desconto se você utilizar no carrinho o cupom GABI10. Então aproveitem depois em loja.com.br/Gabi-Xavier. Gente, de novo, Spy Family é um anime que fez muito sucesso na sua estreia, até porque era uma temporada que não tinham grandes nomes, as pessoas viram que era uma novidade, e era uma novidade, não era mais um anime de lutinha, poderes, existem vários desses que não são desse estilo por temporada, mas Spy Family já era um sucesso em mangá. Então vir um sucesso em mangá que não é desses subgêneros mais famosos, era algo diferentão. As pessoas gostaram. Anya, especialmente, Lloyd e Yor, era um trio que era extremamente cativante. E a primeira temporada, vamos ser justos, ela abordou arcos de apresentação. Então a gente começou Anya, Lloyd, Yor, Yuri, Frank, e a gente termina no último ponto dessa família, que é o Bond, sendo apresentado. Então fechou bonitinho. E o futuro da segunda temporada nem sempre vai ser sempre de aventura, vai ser sempre de emoção, ação, como foi o arco do Cruzeiro. Porque quando a gente foca num arco que é da Yor, que é uma assassina, é normal que a gente tenha sangue e morte jorrando pela tela. Agora, se você vai focar no Bond, por que teria? Mas será que a adaptação fez jus ao mangá? Será que existiu alguma coisa ali na hora de trazer página, texto pro audiovisual que fez com que comédia, graça, fosse jogado perdido no meio do caminho? Spy Family, pra mim, é uma história, desde o mangá até o anime, claro, que trata de família. Sim, uma família bem assim estranha, e isso traz a graça da coisa. Mas não é sobre telepatia, não é sobre poderes sobrenaturais. Até porque eles conseguem trazer todas essas questões para um mundo muito comum. A Anya é uma telepata que não deixa de ser criança, ingênua, inocente, cometendo atrocidades e coisas estranhas que crianças fazem. Crianças telepatas ou não. Então ela tem, é claro, o seu jeitinho de se virar e ajudar o pai a desarmar uma bomba, a salvar a mãe de ser assassinada por causa da sua habilidade de ler pensamentos, mas ela não deixa de ser uma criança que vai sofrer bullying na escola, que vai mal na prova, que tem dificuldade ali de relacionamento, que quer se sair bem em cima dos amiguinhos. A Anya é uma criança, nunca deixou de ser. E por isso a gente vê, tanto nessa segunda temporada, desde o começo do anime, esse relacionamento dela com o Damien sendo construído, e a gente que tá aqui assistindo, é claro, evidente que o menino gosta dela, mas ela não percebe, e olha que ela lê pensamento. E esse relacionamento dos dois nunca sai do patamar infantil. Então quando a gente chega no final dessa segunda temporada, tem de novo esse negócio, por exemplo, da Beck com o Lloyd, uma menina projetando e amando um adulto,
Veio, pelo que eu vi, né, pelo que eu soube por alto, porque também não quis entrar muito nessa confusão, polêmica de que a menina apaixonada é pelo adulto, que problemático. Gente, seria problemático se o anime tivesse dado corda pra isso. Seria problemático se o adulto dessa história tivesse de alguma maneira correspondido. Se o anime estivesse valorizando ou mesmo incentivando, o que não tá. De novo, as pessoas estão tirando de Spy Family o contexto que tá construindo, que é mostrar a vida, pelo menos ali é claro, dentro de algumas limitações, como ela é. E crianças, elas veem novela, a gente vê inclusive que o anime deixa claro que ela não compreende aquele romance que sequer era pra idade dela, e ela projeta na sua própria vida infantil. E ela vê um cara bonitão como Lloyd e acha que é o da novela, e que ela vai agir assim com o cabelo e com o corpo e não sei o quê, porque ela também não compreende os trejeitos e sutilezas do mundo adulto que ela vê na TV, e acha que reproduzindo ela conquistaria ele, e isso não acontece. Então é uma quebra de expectativa, e mesmo ela quebrando a cara, ela continua sem entender. Por quê? Porque a compreensão da Beck não ultrapassa a sua idade. E é isso que eu acho bom o Spy Family. No mundo, as crianças vão projetar o cara da TV como o ídolo delas, independente de idade, mas de uma maneira não problemática, porque são crianças. Então ela não vai imaginar fazendo coisas estranhas com um adulto. Ela simplesmente acha o adulto bonito, e casar é o máximo de conceito que ela entende. E é só isso. O Lloyd nem sequer vê. Ninguém tá problematizando porque, de novo, não sai dessa seara infantil. E é isso que eu acho que é muito legal em Spy Family. O cachorro vê futuro, mas ele é um cachorro. O cara é um espião extremamente, assim, incrível, o melhor de todos, mas cada vez mais a gente vê que ele tem um lado humano, sim. Ele não é um super-homem. Então, ele começa, ao interagir com pessoas num núcleo familiar que, em tese, é fake, mesmo assim ele vai se abrindo a rir porque viu o bonde molhado e todo esquisitão, a sorrir genuinamente ao ver a filha se divertindo, e sente falta da presença da Yor quando ela não está, e se sente frágil ao não entender uma menina, o cara que compreende todos e se disfarce, passa por cima de várias possibilidades, ele tem dificuldade de compreender a Anya. É claro que a Anya tem um elemento que ele desconhece, que é aí a leitura de mentes, mas esses são os pontos que fazem com que Spy Family seja mais do que só um anime de família. É um anime de família com aquele temperinho a mais, mas não é só o tempero. O tempero traz o destaque, transforma aquilo em coisa diferente, mas não é um anime, de novo, de detetive, de assassinato, de sobrenaturalidades e tal. Não, é de família. Dito isso, a grande primeira parte dessa temporada, realmente eu acho que, na minha opinião, eu fiz alguns comentários do começo dessa temporada ali semanalmente, eles não tiveram tantas boas escolhas pra fazer os cortes ali, os ganchos, pro próximo episódio, pra próxima semana, pra tentar puxar aqueles que não estão ali muito engajados numa história que, num episódio, por exemplo, mal mostrou a Anya. Mostra mais o Frank, mostra mais o Yuri, e aí perde aqueles que querem os principais. Isso eu acho. Não acho que a adaptação foi ruim, não acho que eles cortaram qualquer conteúdo, muito pelo contrário, eles continuam adicionando aqui e ali coisas que não tinham nas páginas originais, mas também existe aquele fator que é bom a gente considerar de expectativa do leitor. Isso qualquer leitor, tá, gente? Mangá, livro, de qualquer história original. Quando a gente lê, quando a gente vê, mesmo no mangá que tem as figurinhas, a gente preenche aquela falta do som ou ritmo da piada, como você lê e como você imagina, a gente tá o tempo todo preenchendo aquelas pontas que o audiovisual depois vem e preenche de outra maneira. Então pode ser que da maneira que você, leitor, imaginou, daquela forma que você entendeu aquela piada, tenha sido, na tua imaginação, melhor do que na adaptação, pra você. E aí existe essa quebra de expectativa que não define necessariamente que a adaptação foi ruim, só foi aquém do que você esperava. Então a gente tem que dividir isso um pouquinho também. E eu acho que a adaptação continua, por essência, por qualidade, sendo boa sim. Não tivemos, talvez, cases de arte e animação como alguns poucos momentos da primeira temporada, mas eu nem acho que Spy Family se valoriza disso, ou precisa necessariamente disso. A qualidade é boa como precisa ser, e sabe utilizar, sim, a música e a cinematografia para mostrar o tom da história sem se perder. E a gente viu muito isso, na minha opinião, no arco ali do navio, do cruzeiro, porque a gente viu a Yor assassinando uma galera e sangue jorrava na tela, jorrava na cara dela, jorrava pelo navio e não ficou pesado. Que a gente
eles tinham uma música mesclando ali na edição com fogos, eles conseguiram fazer uma chacina, ter um tom até poético. É um anime que continua sendo de crianças, mesmo com um bando de sangue. E essa é a magia, e é aí que a gente vê que eles não perderam o tom, não perderam a mão. E eu entendo, gente, eu entendo que talvez as pessoas tenham comprado, imaginado outra coisa no começo, que era um pouquinho mais agitado, mas de novo porque eram arcos de apresentação, então é normal que eles sejam mais agitados, e imaginaram que a segunda temporada teria o mesmo ritmo, e não teve. Mas vocês entendem, chegando até aqui, que a essência e o porquê desse anime é outra coisa, que é um misto ali de mais slice of life, comédia, com um quê de drama e aventura, mas não é drama e aventura acima de tudo. Anya, Yor e Lloyd são os principais, mas não apenas eles serão trabalhados, porque os satélites ao redor desses planetas também precisam aparecer. Eu valorizo muito como Spy Family, e principalmente nessa segunda temporada a gente consegue ver isso. Trabalhos secundários, os personagens secundários, sem que pareça pra mim, um filler. Agora, se você acha que o anime tem que tratar sobretudo dos protagonistas, aí quando você vai pra histórias paralelas, realmente vai parecer filler, preenchimento desnecessário. Pra mim, não foi. De 12 episódios, eu também gostei mais dessa segunda metade. Eu gostei muito do arco do Cruzeiro, apesar de curto. A gente teve uma adaptação aqui pensando por cima, porque eu assisti, né, em batidão e vi o mangá também em batidão, então fiz uma média mais ou menos de adaptação, 2 a 3 capítulos por episódio. Então, um arco de 15 capítulos passou voando, depois tivemos uma adaptação nos últimos episódios do próximo arco, que era um de transição, fechando ali com um episódio focado no Lloyd e no Bond. Mas, gente, assistindo diretão, eu acho inclusive que seria uma excelente experiência para quem tá sentindo esse ritmo um pouco quebrado. Porque quando eu vi direto, eu sequer senti ou percebi, pensei como eu fazia semanalmente, talvez as pessoas vão aqui não gostar tanto. Talvez esse gancho não foi tão bom. Quando eu fui assistindo um depois do outro, qualquer buraco que eu enxergava não aconteceu. E isso pra mim não foi só porque eu tava assistindo um arco mais acelerado. É porque eu não tinha aquele tempo de pensar no que faltou, porque uma coisa ia completando a outra. Então talvez, para alguns de vocês que ficaram decepcionados, e eu tô aqui especulando, assista depois, na próxima vez, quem sabe, se você não desistir, de uma vez. Deixa acumular e vai assistindo aos pouquinhos, porque aí vai fazer sentido pra você deixar a Anya de lado um pouco, dar espaço para outros personagens e depois lá na frente você entender que cada um desses passos tá construindo uma relação de família, que é o que importa nessa história. Não é filler se a gente compreender que do início da temporada até o final dessa segunda, a gente caminhou e muito no desenvolvimento pessoal e em conjunto dessa família, que é a unidade que importa mesmo em Spy Family. Mesmo o Yuri, que começa ali muito mais dependente da Yor e ainda veja como ele consegue aceitar muito melhor, mesmo sofrendo pra caramba, a distância da irmã, a distância sabendo que ela tá casada com outro cara. Ele se nega a visitá-lo não apenas porque ele odeia o Lloyd, mas porque ele sabe agora e consegue dar um espaço pra irmã. Saudável? Não, porque ele ainda precisa de terapia. Se a gente for problematizar alguma coisa, eu problematizaria muito mais o relacionamento ou o sentimento do Yuri pela irmã, que é uma coisa que acontece em vários outros animes, né, no Japão, do que dos outros. Mas assim, até isso eu acho que teve uma microevolução, e é essa sutileza de mudança pessoal que eu acho interessante de Spy Family, e que anime gostoso de assistir do início ao fim. E é esse sentimento bom que eu tava assistindo assim na mesa, cortando coisa esses dias pra fazer comida, e tava o meu marido na minha frente que nem assiste, e eu rindo, sabe? Rindo porque eu não conseguia segurar. E olha que eu não sou muito de assistir as coisas e verbalizar sentimentos, geralmente eu fico mais contida. E Spy Family acontecia, simplesmente ia. Acontece comigo, por exemplo, também com Kaguya-sama. Então são esses animes que não se propõem a ser o suprassumo dos sentimentos exacerbados de drama e conflito, que são várias das histórias que eu assisto e apresento pra vocês. Às vezes a gente quer uma pausa, a gente quer a história bobinha, o humor e a risada tranquila que vem, que você nem percebe, e no final você termina de assistir feliz. E eu terminei feliz com essa segunda temporada, e é isso que eu posso dizer pra vocês. Sem espaço pra polêmica, por favor, se você nem tinha ouvido falar disso, deixa pra lá, porque quando eu ouvi falar me arrependi, porque Spy Family nem tem espaço pra isso, nem precisa.
Espero que eu tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho do que eu acredito, é claro, não vou ditar regra pra ninguém, é a minha visão dessa história, mas o que eu acredito que Spy Family se propõe a apresentar, o que faz sentido e vale a pena ao assistir essa história. E eu espero que vários de vocês continuem nessa jornada comigo numa terceira temporada, que eu espero na próxima temporada ter tempo de trazer pra gente o nosso sábado, domingo, qualquer dia de família, porque dessem 5.000 views, de verdade. A experiência da gente trocar e receber comentários de vocês de tamo aqui, somos também uma família acompanhando isso, era impagável. E se eu puder, a única coisa que eu me arrependo nessa segunda temporada é não ter continuado com isso com vocês. O meu imenso pedido de desculpas pra vocês. Eu espero que no futuro eu possa voltar a fazer isso, mas meia culpa, pelo menos consegui trazer esse vídeo aqui. E me contem vocês, fãs ou não, gostando ou não gostando também, me falem aqui embaixo o que vocês acharam dessa segunda temporada. Quero muito ouvir a opinião de vocês. Ainda vai sair vídeo nesse canal esse ano, mas muito obrigada a todos vocês que me acompanharam até aqui e espero vocês em todos os próximos vídeos.